Boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade na aula anterior. Na aula passada, vocês estavam estudando sobre eletroquímica com a professora Bruna. Hoje, a gente vai falar sobre corrosão. Vamos lá. Para a gente falar de corrosão, vamos falar um pouco sobre reações de oxirredução. Quando a gente diz que o átomo ele se oxidou, é porque existiu a perda de elétrons. A equação abaixo é denominada como semi-reação de oxidação. Zinco 0 se transforma em zinco 2+, mais 2 elétron negativo. Se um cátion recebe um elétron, ele volta a ter o mesmo número de elétrons e de prótons também. Portanto, sua carga fica nula. A gente vai representar com 0. Esse ganho de elétron, um elétron negativo, pode ser representado da seguinte forma. Cobre 2 positivo mais 2 elétron negativo, que se transforma em cobre a 0. Dizemos que o átomo Z se reduziu, porque ele ganhou elétrons. A equação acima é chamada de semi-reação de redução. Nesse próximo slide, a gente vai falar sobre a reação de oxirredução ou redox. Elas são consideradas reações de transferência de elétrons. A soma das reações dá a reação global. Tá? Então, a gente vai representar por essa equação aqui. Essa equação é chamada de equação global. Vocês precisam se lembrar, sempre na equação global aparecem os íons ou os átomos que mudaram o seu número de oxidação, que a gente denomina como NOx. Aqui eu deixei para vocês estudarem um pouco depois um esquema de condutividade elétrica dos componentes iônicos, tá? Para vocês lembrarem disso, a gente tem que falar um pouquinho também como é o funcionamento da pilha, que está super ligado a esse tema, tá? As pilhas, elas são formadas por dois eletrodos e um eletrólito. O eletrodo positivo é chamado de cátodo, onde ocorre a reação de redução. Já o eletrodo negativo é o anodo, onde ocorre a reação de oxidação. O eletrólito é também chamado de ponte salina, que é o eletronegativo, a solução condutora de ânions. O zinco, ele tem a maior tendência a se oxidar, por isso ocorre a perda de elétrons. Então, funciona como eletrodo negativo. Essa tabela aqui, ela está representando potenciais padrões de redução. Eu vou deixar ela aqui para vocês estudarem mais tarde, porque vocês vão precisar para fazer os exercícios, tá? A partir dessa tabela dos potenciais, pode ser feita algumas generalizações qualitativas que são de grande interesse para se prever a possibilidade de uma reação redox, dela se processar espontaneamente. Os metais da parte superior da tabela são fortes agentes redutores de seus íons. Eles são estáveis, sempre ao passo que os metais colocados abaixo do hidrogênio são menos reativos e mais estáveis, e seus íons são facilmente reduzidos ao seu estado elementar. A forma reduzida de um eletrodo, que ocupa a posição mais elevada na tabela, pode reduzir a forma oxidada de outro elemento que ocupa a posição inferior da tabela. Forma oxidada do eletrodo, que ocorre à posição inferior na tabela, pode oxidar a forma reduzida do elemento que ocupa a posição superior. É importante vocês prestarem atenção nesse slide, que ele ajuda vocês a entender melhor a tabela acima, tá? O potencial eletrodo mostra a tendência de uma reação a se passar no eletrodo. Isso dá a medida da facilidade com que os átomos do eletrodo metálico perdem seus elétrons, ou a facilidade com que os íons recebem os elétrons. Para determinar o potencial, fixou-se uma concentração dos íons
para todas as medidas, pois o potencial varia com a concentração. Vocês precisam lembrar que o potencial medido sempre será em volts. Um eletrodo ou uma pilha constituída do elemento em contato com uma solução a 1 molar de seus íons chama-se eletrodo padrão, eletrodo padrão ou meia pilha padrão ou par padrão. E ela vai se representar da seguinte maneira. Não precisam ficar preocupados, tá? Sempre nos exercícios eu vou deixar as equações para vocês se basearem. Os valores reativos dos potenciais podem ser determinados experimentalmente e comparando-se o potencial de meia pilha com o eletrodo padrão ou normal de hidrogênio que foi escolhido como referência e arbitrariamente fixado como potencial zero. O potencial de eletrodo padrão é um elemento, e então a sua diferença de potencial expressa-se em volts entre o elemento e a solução a 1 molar de seus íons em relação ao eletrodo normal de hidrogênio, a qual foi atribuído seu potencial igual a zero. Quando se tem um eletrodo constituído, como a gente já viu, por um metal, ele é imerso em uma solução e seus íons pode-se considerar o potencial de eletrodo como sendo o elétron. Esse potencial será sempre igual à diferença entre o potencial do metal e o potencial da solução. Aí segue a equaçãozinha que a gente vai usar para os exercícios, tá? Toda pilha se caracteriza por uma diferença de potencial entre os eletrodos. Em um circuito aberto, que ele é capaz de, com a sua força eletromotriz. Ela é, segundo a convenção dos sinais, recomendada pela IUPAC, igual a essa equação grandona também, mas ela sempre vai estar disponível para a gente fazer os exercícios. Para você entender um pouco melhor essa equação, o elétron catodo e o elétron anodo são os potenciais de redução dos eletrodos. Quando os dois elétrons se ligam através de um circuito metálico, obtém-se uma pilha eletroquímica. Os eletrodos podem estar em recipientes separados ou não. No primeiro caso, para estabelecer a condutância iônica, o sistema ponte-salina unindo os dois eletrólitos. No segundo caso, pode unir a parede porosa separando os dois eletrólitos. As pilhas eletroquímicas são dispositivos que permitem a transformação de energia química, liberada pelas reações redox, que ocorrem nos eletrodos em energia elétrica, ou de energia elétrica fornecida por fonte de corrente elétrica em energia química, provocando as reações redox nos eletrodos. Para a gente dar continuidade nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a equação de Nernst. Ela é um pouco difícil, então vocês precisam prestar um pouco mais de atenção aqui. Na prática, não é sempre possível nem interessante ter as concentrações iônicas das espécies presentes iguais a 1 molar ou uma atividade unitária. Assim sendo, tem valores de potenciais diferentes dos apresentados na tabela dos potenciais padrão. Para a determinação desses novos potenciais, emprega-se a equação desenvolvida por Nernst. Eu deixei ela aqui para vocês estudarem. É uma equação bem extensa, mas eu vou deixar ela explicada melhor no próximo slide, tá? Então, o R vai representar a constante dos gases perfeitos, o T a temperatura em graus Kelvin, o N é o número de elétrons envolvidos, a modificação no número de oxidação das espécies químicas, ou o número de elétrons recebidos pelo agente oxidante ou cedidos pelo agente redutor. O F é a constante de Faraday. Tá? Então, depois vocês estudam melhor aqui, para a gente não se estender muito aqui na aula, que a gente tem que ver mais algumas outras coisas aqui. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a definição de corrosão. Como a gente pode definir isso? A destruição ou inutilização para o uso de um material pela sua interação química ou eletroquímica com o meio em que ela se encontra.
processo de desgaste mecânico pode ocorrer simultaneamente ou completamente, resultando num efeito sinérgico. O dano provocado será maior do que a soma dos danos que seriam provocados por cada um dos processos atuando separadamente. Pode ocorrer de diversas formas essas perdas econômicas, e elas são classificadas em diretas e indiretas. Como a gente vai denominar a direta? Os custos de substituição de peças ou equipamentos que sofrem corrosão, incluindo energia e mão de obra. Custos de manutenção dos processos de proteção catódica, recobrimento, pintura, etc. E a indireta. A indireta são as perdas indiretas, como o nome mesmo já diz, são as mais difíceis de avaliar, porém pode ter custos maiores do que as perdas diretas e nem sempre pode ser quantificado. Paralisações acidentais, como limpeza de caldeira, por exemplo, para a substituição de um tubo corroído, perda de produto ou de eficiência, contaminação de produto. Também, sempre vai ter a questão de segurança. Pode acontecer vazamento de tubulações de gasolina ou qualquer outro material, como gás natural ou tanque de combustível, podendo sempre causar grandes explosões e incêndios causando desastres que podem envolver perda de vidas humanas, que são as mais importantes. Que tipo de matéria que ele pode ser composto? Metais, cerâmicas e polímeros. Os metais vai ocorrer a deteriorização, ocorre pela dissolução do material, com ou sem formação de produtos sólidos, óxidos, sulfetos e hidróxidos. Esse fenômeno é denominado como corrosão. A deteriorização também pode ocorrer pela reação em atmosferas a alta temperatura, formando camadas de óxidos. Esse fenômeno chama-se oxidação. Esses dois exemplos que eu falei agora são denominados como processos eletroquímicos. Cerâmicas, a deteriorização também pode ser chamada de corrosão. Ocorre somente em temperaturas elevadas ou em ambientes muito agressivos. Esses materiais são muito resistentes à deteriorização. Também os polímeros são as mudanças químicas que resultam em mudanças indesejáveis nas propriedades do material. Em alguns casos, a degradação é acompanhada de diminuição da massa molecular. Isso a gente pode pesquisar melhor na IUPAC. Eu deixo um esqueminha para vocês estudarem, é o processo corrosivo, tá? E logo abaixo, nesse slide, eu deixei a tabela de potenciais padrão de redução, que você consegue estudar a parte de corrosão. Quais são os principais tipos de corrosão? Tem a corrosão generalizada, pode ser atmosférica ou líquida, corrosão galvânica, corrosão localizada, que é causada por pitch ou fresta, corrosão intergranular, corrosão seletiva, grafítica ou desensificação, corrosão microbiológica, corrosão por corrente de fuga, corrosão por filoforme, corrosão associada a tensões mecânicas e corrosão por atrito. Aqui eu deixei alguns exemplos de corrosão, tá? Chapa sem corrosão, corrosão uniforme, corrosão intergranular. Tem diversas situações que depois a gente pode estudar a fundo cada uma delas. A corrosão generalizada. As reações de oxidação e de redução ocorrem aleatoriamente na superfície exposta da peça, o que resulta em superfícies com o mesmo grau de corrosão. Corrosão galvânica ocorre quando dois metais em decomposição química diferente em contato mútuo são expostos a um eletrólito. Nesse meio específico, o metal menos nobre, que é o mais reativo, sofrerá corrosão e o metal mais nobre será o protegido contra ela.
A proteção catódica em um anodo de sacrifício é um caso de corrosão galvânica. A proteção catódica fornecida por revestimentos anódicos em falhas e também um caso de corrosão galvânica. Corrosão localizada, corrosão também conhecida por pitch. Ocorre em metais passivos na presença de íons de cloreto. Os íons de cloreto rompem localmente a película passiva e evitam a repassivação do metal. Como as condições são de estagnação no interior do pitch, forma-se uma solução ácida, o que possibilita um rápido crescimento do pitch para o interior do material, por um mecanismo semelhante ao da corrosão galvânica. Corrosão por fresta, ela ocorre nas quais as soluções conseguem penetrar. As condições estagnadas e o empodrecimento em oxigênio favorecem o enriquecimento de íons de cloreto, os quais acabam rompendo a película passiva, passando-se então a ter um mecanismo semelhante ao da corrosão por pitch. Corrosão intergranular. A corrosão intergranular ocorre em contornos de grão. Por causa desse tipo de corrosão, uma amostra pode se desintegrar pelo desprendimento dos grãos. Nos aços inoxidáveis, ela é causada pela precipitação de carbonetos de cromo nos contornos de grão, ao qual provoca empobrecimento em cromo nas regiões vizinhas, chamada por sensitivação. Com o teor do cromo atingido, teores inferiores a 12%, a passividade dessas regiões fica comprometida e o aço sofre dissolução seletiva. Nas ligas de alumínio-magnésio, a corrosão intergranular é devida à precipitação no contorno de grão de magnésio 2-alumínio-3, que é anódico com relação à liga. Esse composto que é corroído preferencialmente por um processo de corrosão galvânica. A corrosão sob tensão, conhecida como CST, é causada pela ação simultânea de uma tensão de tração aplicada ou residuais e dois de meio corrosivo ou específico. A CST provocada por formação de trincas podem levar à ruptura do material. Na indústria de processos químicos, ela é uma das principais causas de falhas em serviços. Erosão por corrosão é a ação combinada e simultânea de ataque eletroquímico da erosão. A erosão se deve ao movimento do fluido. Quanto maior a sua velocidade, maior é o dano provocado. Nas curvas, o dano é maior, devido ao aumento do atrito do fluido com a superfície do metal. Aí eu deixei aqui um esqueminha para vocês verem, né? A perfuração da erosão por corrosão e um cotovelo que pertencia a uma linha de condensação de vapor. Aqui eu deixei para você um exemplo de proteção catódica. Um tanque subterrâneo com uso de corrente impressa. Nos dois casos, o potencial de eletrodo da estrutura, sendo protegido, é levado para a região de imunidade. Agora a gente vai falar um pouco de passivação. É a área de ação de passivação. Conduz formação de uma fina película de um composto, geralmente óxido e com espessura nanométrica, na superfície do metal, película passiva, película contínua e aderente, a qual protege o metal contra corrosão. Um exemplo, o alumínio, apesar de ser um metal extremamente reativo, tem uma elevada resistência à corrosão, devido à sua presença na sua superfície de uma película passiva de alumínio 2-oxigênio 3. O aço inoxidável, que é uma liga de ferro e cobre, com teor de cobre maior que 12% em peso, deve sua resistência à corrosão de película passiva ao cromo 2-oxigênio 3. Gente, a aula está ficando já muito extensa. Eu vou deixar para a gente falar mais sobre na próxima aula, tá? Boa noite. Na próxima aula a gente vai fazer alguns exercícios. Até a próxima. Tchau.